31 de outubro de 1517, nos Estados Unidos, no dia 31 de outubro, a gente celebra Halloween, que é o dia das bruxas, né? Onde os meninos se vestem de personagens e vão de porta em porta pedindo doces. Mas nesse dia 31 de outubro de 1517, um jovem monge de 34 anos pregou 95 teses na porta da igreja do Castelo, em Wittenberg, na Alemanha. Como o pastor Marcos disse, essas teses eram uma chamada para um debate acadêmico. Foram escritos em latim, continham as opiniões do monge e as teses seriam os pontos que eles iriam debater. E o assunto era a prática de vender indulgências, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O monge era contrário à venda de indulgências e na mente dele ele estava fazendo um gesto inocente. Ele não imaginava que ele estava começando um grande movimento. Ele se considerava um fiel católico e, na verdade, pensava que estava defendendo a posição ortodoxa da igreja, que o Papa concordaria com ele. Mal sabia que os vendedores de indulgências estavam levantando recursos, porque o Papa tinha vendido uma posição na igreja para alguém por muito dinheiro, permitido a venda de indulgências plenas para que pudesse construir a igreja de São Pedro, a Basílica de São Pedro em Roma. Então, ele pensava que o Papa estaria do lado dele, mas o Papa era que estava promovendo as vendas de indulgências e pressupôs que os poderes eclesiásticos concordariam com ele, mas sem saber, ele estava derrubando a coluna sobre a qual toda a estrutura do edifício católico e do poder papal estavam apoiados. Em 15 dias, ele virou uma sensação em toda a cristandade, por algumas razões. Primeiramente, porque as teses foram traduzidas para o alemão e foram disseminados com uma nova invenção, que fazia menos de 100 anos que existia essa invenção, e era a gráfica ou a imprensa de tipo móvel. Se Gutenberg não houvesse inventado sua imprensa, que fazia publicação em massa de livros, possibilitou isso, né? Porque antes disso era tudo copiado à mão, né? Manuscrito. Aí é difícil esparramar alguma coisa, mas com a imprensa de tipo móvel, para nós é um processo tedioso, porque eles colocavam o tipo, as letras ao inverso num negócio grande assim, aí viravam de ponta cabeça, colocavam tinta e prensava numa folha de papel, uma folha por folha, deixava secar a próxima folha, mas dessa forma você podia fazer um livro em poucos dias. Você podia fazer, em vez de uma cópia a cada mês, você podia fazer várias cópias por dia. Então, com isso, as teses foram espalhadas na Europa, e especialmente por toda a Alemanha e até países mais distantes. E o nome do monge era Martinho Lutero, e esse ato inocente marcou, pelo menos na mente dos historiadores, o início da Reforma Protestante. E no dia 31 desse mês, daqui 15 dias, celebraremos 500 anos desse evento. Esta noite o pastor Marcos deu um apanhado
mais geral sobre a reforma, porque aconteceu, e onde, como e as diversas vertentes. Hoje à noite eu quero estudar, em particular, Martinho Lutero. Nós pretendemos falar um pouco sobre João Calvino amanhã e outros aspectos da reforma. Deixe-me dizer porque é importante estudarmos história, e especialmente essa história. Primeiro porque precisamos conhecer a nossa herança. Embora nós discordamos com muitas coisas que Martinho Lutero defendia, ensinava e praticava, não fosse ele, o rumo da história seria bem diferente, e algumas doutrinas que para nós são arroz com feijão, são básicos da vida cristã, não seriam tão facilmente defendidos, talvez até o dia de hoje. Coisas tais como a autoridade das Escrituras, coisas tais como a justificação pela fé somente, por meio da fé, pela graça somente, a interpretação literal das Escrituras e outras coisas mais. Ou seja, ele foi uma figura importante, mesmo que nós achamos que ele foi longe o suficiente. Ele deu o pontapé inicial que possibilitou a nossa existência e o retorno às Escrituras e a prática da verdadeira fé cristã. Então, isso é uma herança nossa. Nós precisamos celebrar isso. Uma das coisas que Deus fazia com a nação de Israel é instituir celebrações para eles lembrarem do que eles receberam de Deus. E nós realmente recebemos um presente divino com a vinda de Martinho Lutero. Uma segunda razão é porque se nós não conhecermos a história, somos fadados a repetir seus erros. E cada vez que a gente repete os erros, o preço sobe, a gente paga juros e correção monetária quando a gente tem que pagar por isso. Há tantas coisas hoje que se as pessoas conhecessem a história, não creriam dessa forma. Eles aceitam dessa forma porque não conhecem. Nós estamos cometendo erros em nosso mundo hoje que são erros que não devemos cometer porque já foram cometidos no passado. E o C.S. Lewis inventou um termo, talvez ele não inventou, mas ele popularizou um termo chamado esnobismo cronológico. A ideia de que só porque uma coisa é recente, é moderno, nós achamos que é mais, que progrediu mais, que o passar dos tempos melhorou tudo. E ele, como um bom moderno no início, achava, o C.S. Lewis morreu em 1963 e nasceu em 1898, então ele bem depois da reforma, mas a ideia que é muito comum em nosso meio, em nossa cultura, de que o passar do tempo é progresso, é automaticamente progresso. E o que ele descobriu, com a ajuda de alguns amigos dele, é o seguinte, que não é tão fácil assim. Você tem que saber, se tal doutrina é rejeitada, você tem que saber por que foi rejeitado, quais foram os argumentos, se os argumentos eram válidos, ou simplesmente saiu de moda. Tem tanta coisa que simplesmente sai de moda, que ninguém nunca refutou. Nós estamos num dia hoje, onde pessoas estão questionando o Paulo, o Lutero e o Paulo, que falaram de justificação pela fé somente, redefinindo o que é a justificação, rejeitando Lutero. Mas será que é só porque Paulo está saindo de moda, ou será que a pressão para negar a salvação pela fé, que sempre existiu em toda a história da cristandade? Então nós precisamos lembrar da nossa herança, valorizar a nossa herança
e saber que muitas vezes os caminhos mais antigos são os melhores. G.K. Chesterton, em um dos seus escritos, outro escritor inglês, ele disse assim: o homem moderno está andando na estrada, aí ele vê um portão no meio da rua, e ele vê esse portão e fala: não vejo, por que esse portão está aqui? Eu vou arrancar esse portão. E G.K. Chesterton disse assim: aí que eu não vou deixar você arrancar. Primeiro você descobre por que esse portão está aqui. Uma vez que você pode me falar por que o portão está aí talvez eu permita que você arranque ele. Ele está usando o portão como metáfora dos caminhos antigos, das coisas que os antigos colocaram. Muitas vezes estamos prontos para inovar porque nós não conhecemos os argumentos antigos. Então, vale muito a pena nós estudarmos a história. E a Bíblia também nos dá o exemplo da importância de estudar os heróis da fé. Então, eu não tenho um PowerPoint lá muito elaborado, mas nós vamos falar em diversos aspectos sobre a vida de Martinho Lutero. Ele nasceu em Eisleben, Alemanha, em 1483. O pai dele era uma espécie de garimpeiro e camponês que conseguiu subir na vida, se tornando gerente, depois ajuntando recursos, e por causa disso, Martinho Lutero tinha um corpo forte, mas ele conhecia, como o pastor Marcos falou, ele conhecia muita incerteza e medo religioso. Era uma qualidade da época, mas especialmente Martinho Lutero conhecia esse tipo de medo. Ele ingressou em 1501 na Universidade de Erfurt. O pai dele queria que ele fosse um advogado, porque o pai dele tinha conseguido um pouquinho de grana. Martinho Lutero era muito inteligente, então o pai dele queria que ele estudasse para se tornar alguém na vida e não ser como o pai, né, trabalhando como camponês ou garimpeiro, esse tipo de coisa. Então o pai ajudou ele financeiramente e queria que ele fizesse isso. Interessante que Martinho Lutero disse que ele viu sua primeira Bíblia com seus olhos na biblioteca daquela universidade. Ele tinha 20 anos. Eu tenho nesse tablet talvez 50 ou 60 Bíblias. Inglês, português, espanhol, alemão, grego, hebraico. Nós não pensamos nisso, mas o Martinho Lutero, criado num lar cristão, mas medieval, foi ver sua primeira Bíblia completa numa nação cristã, só na biblioteca da igreja, e ele tinha 20 anos. Ficou impressionado com o poder, ele nunca tinha lido antes. Em 1502 ele se formou bacharel. Em 1505 ele completou seu mestrado, mas no dia 2 de julho de 1505 ele entrou no mosteiro agostiniano de Erfurt, muito contrário à vontade do seu pai. Como eu disse, ele estava se preparando para estudar direito, como o pai dele queria, mas ao mesmo tempo estava sendo atormentado por seu pecado. Ele descreve esse tempo mais tarde, quando ele encarava Deus como um Deus austero e justo. Ele pensava na justiça de Deus como uma coisa ativa, onde Deus exige que nós vivamos vidas justas. Agora, o que você precisa saber é que Martinho não tinha grandes pecados. Ele não era farrento, ele não vivia na bebida e com mulheres e
do que você imagina. Ele vivia uma vida decente e moral. Mais tarde, quando ele está no mosteiro, o padre dele, o confessor dele, Staupitz, ele tinha que ouvir todas as confissões de Lutero, e Lutero confessava por horas e horas e horas, tentando lembrar de todos os pecadinhos, todos os pecados de pensamento, de desejos maus, e queria lembrar de tudo. Então ele ficava horas e horas e horas ouvindo as confissões de Lutero. Aí Lutero sentia bem por 20 minutos, aí ele lembrava de uma coisa que ele esqueceu, chamava o Staupitz de novo para ir lá ouvir a confissão dele. Chegou uma hora que o Staupitz disse: Martinho, já que você quer confessar pecados, cometa algum pecado de verdade, mata seu pai, sua mãe, comete adultério, mas tenha dó, né? A consciência dele era muito frágil. Interessante isso, porque mais tarde ele era conhecido pela língua que ele tinha, as coisas que ele falava. Ele era atormentado pelas ofensas pequenas de pensamento, palavra e prática. E em 1505, no início do verão, um amigo dele morreu repentinamente. Ele começou a pensar sobre a morte. Aí ele estava andando no caminho e aqui no Brasil a gente é acostumado com aquelas tempestades, raios e trovões. Lá não é muito comum, e ele foi pego na chuva. Alguns dizem que um raio pegou nele, outros dizem que ele ficou assustado, ele escondeu atrás de uma pedra, e ele clamou assim: salva-me, Santa Ana, que eu vou me tornar um monge. E como ele não morreu, ele entrou para o mosteiro agustiniano lá naquela cidade, e ele estava buscando a salvação. O pai dele não gostou nada disso, demorou anos para me perdoar. Os amigos aconselharam contra isso, mas era um tempo de muita tormenta espiritual para ele. Tentar como podia, não conseguia limpar o seu pecado. A penitência, a confissão não resolvia o pecado, o problema, porque o problema era mais profundo do que isso. Era um problema no coração, era sua natureza pecaminosa. Tem um filme da vida de Martinho Lutero. Eu lembro quando eles saíram com um filme sobre Martinho Lutero, uns 10 ou 15 anos atrás, novo, mais ou menos bom, mas eles têm um filme bem mais antigo, 1950, quase que ganhou um Oscar, preto e branco. E tem algumas frases lá que são marcadas. Meu sogro era missionário na República Dominicana e todo ano, no dia da reforma, ele mostrava isso com os católicos lá. Não sei se pegou muito bem não, mas em uma parte, Martinho Lutero está no mosteiro, está lavando suas mãos. Ele comenta, não sei se já aconteceu, mas no filme acontece, né? Ele comenta para os amigos: quanto mais a gente se lava, mais sujo a gente fica. Se ele falou isso, eu não sei, mas era o sentimento que ele tinha. Não tinha como remover os pecados. Naquele mesmo filme, alguém falou para ele: Martinho, eles estão traduzindo a Bíblia para a língua do povo. Isso é horrível. Ele disse: não, isso é maravilhoso. Quem sabe todos vão se tornar cristãos, né? Uma vez que eles têm a Bíblia onde eles podem compreender. Então, isso era a juventude de Martinho Lutero, e levou ele para as coisas que levaram até as 95 teses. Em 1507 ele foi consagrado padre, e quando ele ofereceu sua primeira missa, ele teve tanto medo, porque estava segurando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Ele tinha tanto medo que ele quase saiu correndo. Staupitz estava sempre tentando fazer alguma coisa para tirar a mente dele do pecado dele, da confissão, dos problemas dele. Então, em 1510 a 1511, Staupitz mandou ele para ir para Roma com
uma missão para o Papa, lá, alguma coisa assim, ele tinha negócios da sua ordem para tratar. E quando ele chegou lá, ele fez todas as coisas que católicos fazem, né? Ele foi em todos os lugares turísticos de Roma, ele viu os palácios dos papas, foi de joelhos nas escadas lá em uma igreja e viu uma bagunça que Roma tinha se tornado, era um carnaval de bagunça, e ficou muito decepcionado com o estado da igreja e com a corrupção que ele viu lá. Ainda não conseguiu resolver o problema dele, então Staupitz mandou ele para ser professor de Bíblia na nova Universidade de Wittenberg, lá em 1517, 1511, aliás. A universidade foi fundada em 1502 por Frederico, que era o príncipe daquele distrito, o eleitor de Saxônia. E Lutero foi um professor excepcionalmente popular. Toda a universidade quer um professor que vai atrair alunos, e Lutero era isso. Então ele logo ganhou a proteção de Frederico, o eleitor de Saxônia, porque ele estava trazendo muitos alunos para a universidade dele. Ele tinha o domínio da língua do povo, pregava no alemão do povo. Uma das coisas que mais tarde o Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e o alemão de Lutero se tornou um alemão padrão. Você tem que entender que em todas as províncias eles falavam com dialetos um pouco diferentes. A mesma coisa como na Espanha. Você tem vários dialetos de espanhol, castelhano e outros dialetos, e todos falam um pouco diferente, mas o Lutero padronizou o alemão, e o alemão dele é chamado de alemão alto até o dia de hoje, porque é o alemão que é estudado nas escolas. Ele fez o papel na Alemanha que Shakespeare fez para a língua inglesa na Inglaterra, e que outros fizeram. Então, ele pregava da Bíblia, fazia seus estudos nas linguagens originais, famoso por suas mensagens, seus estudos em livros da Bíblia, Romanos e Gálatas especialmente. Ele pregava com grande convicção, e era uma pessoa carismática no sentido de atrair as pessoas e das pessoas gostarem dele. Em 1512 ele recebeu seu doutorado em teologia, e essa data, 1515, é disputada quanto à sua conversão. A data não é certa. Ele mesmo colocou a data em 1518 ou 1519, 1 ou 2 anos depois de 1517. Alguns acham que, e ele escreveu isso décadas depois da reforma começar, alguns acham que ele estava tentando lembrar já velho, que talvez a memória dele estava falhando, mas há razões para pensar que, embora a reforma começasse em 1517, a conversão de Lutero realmente veio depois. Eu estou colocando aqui porque é a data que eu li em algum livro, mas eu não conversei com o Martinho para saber exatamente quando foi, então eu estou colocando essa explicação. Não há nada nas teses que exija um conhecimento de justificação pela fé, visto que ele não estava combatendo esse erro, ele estava combatendo o erro das indulgências. E a conversão dele, como nós já vimos, foi o produto do seu estudo de Romanos 1,17. Ele foi cativado por uma palavra, a palavra justiça. A verdade é que ele odiava a justiça de Deus.
era uma justiça, aos olhos dele, uma justiça severa. E ele achava que era a justiça ativa de Deus, na qual Deus castigava os homens segundo o ensinamento da época. Então essa distinção entre justiça ativa e passiva era muito importante para Lutero. Justiça ativa é aquela justiça onde o homem é ativamente justo, onde Deus faz exigências do ser humano. Era refletido na sua luta para confessar todos os seus pecados e só fazer o que é bom. Então ele via que ninguém conseguia fazer. Então por isso que ele odiava a justiça de Deus, e mais tarde disse que ele odiava até o próprio Deus, estava cansado de Deus, porque ele achava tudo que Deus pode fazer, exigências tão impossíveis de cumprir, e eu luto e não consigo fazer o que Deus exige de mim. Mas mesmo assim, essa frase, a justiça de Deus, martelava na cabeça dele dia e noite. Finalmente, ele leu Romanos 1,17 no seu contexto, e ele teve uma luz que aquilo lá não era a justiça ativa de Deus, mas a justiça passiva de Deus. Como assim? A justiça passiva de Deus é aquela justiça que Deus dá. Deus faz a pessoa, declara a pessoa a ser justa. Não é que a pessoa produz justiça, mas Deus atribui justiça àquela pessoa. E ele lia: o justo viverá pela fé, aí ele conseguiu entender que o que Paulo estava dizendo é: aquele que pela fé é justo viverá. Em vez de o justo viverá pela fé, ele entendeu Paulo a dizer que aquele que pela fé é justo viverá. Essa foi a conversão dele. Quando ele percebeu que quando ele cria na promessa divina, Deus o justificava, não que Deus fazia ele ativamente justo, no sentido dele não mais cometer pecados, mas que Deus o declarava justo, e que assim ele era salvo. Então ele começou a espalhar essa fé dele dentro da universidade, até que a maioria havia aceitado essa nova doutrina. Aí o nosso famoso amigo John Tetzel aparece em 1517 a vender indulgências em Juttenburg, que ficava do outro lado do rio de Wittenberg. As pessoas só precisavam atravessar a ponte e já estavam lá. E também não sei se é verdadeiro, mas no filme ele vê uma pessoa, uma ovelha dele bêbado. Pai, o que você está bebendo, rapaz? O que você está bebendo? Eu vou beber à vontade porque eu tenho uma indulgência plena. Ele mostra o papel. Mas onde é que você arrumou isso? Do rio, né? E como eu disse, essa venda de indulgências era o produto de um acordo entre o Papa Leão X e o arcebispo Alberto Brandenburgo, que queria receber o arcebispado de Mainz, seria o seu terceiro arcebispado. Eles compravam essas posições católicas que rendiam muito dinheiro. Como arcebispo, você controlava muito dinheiro. Estava o ano passado, talvez eu vou trazer uma foto amanhã, mas estava ano passado na Europa, um amigo meu romeno estava mostrando algumas das igrejas lindas que tem na Europa, em mosteiros e coisas mais. É de cair o queixo da riqueza que tem lá. Ouro que não acaba mais, muito rico. Isso em mosteiro, onde eles fazem votos de pobreza. Eu comentei alguma coisa para o meu amigo, ele disse assim:
para você ver o que o peso o sentimento de culpa, de uma consciência culpada faz. Porque ali é tudo construído em cima de pessoas que sentiam culpa pelo seu pecado e estavam tentando comprar Deus por seu dinheiro. E os mosteiros ficaram ricos. Então você tinha esse arcebispo Alberto Brandenburgo querendo mais um arcebispo para sua coleção. Ficava assim. Então o Papa concedeu-lhe o arcebispado em troca de 10 mil ducados e permitiu que Alberto vendesse muitas indulgências para conseguir esse dinheiro. O destino desse dinheiro era a construção da Basílica de São Pedro em Roma. E João Tetzel era um dos melhores vendedores, não tinha muito escrúpulo, ele podia vender qualquer coisa. Como ele falava em alemão, eu não sei como que ficou em alemão. O pastor Marcos deu uma versão da musiquinha que ele cantava. A minha versão é assim: antes que a moeda no cofre soa, uma alma para o céu voa. Mas, rima, eu gostei, o meu é mais poético, mas de qualquer forma, ele falava uma coisa mais ou menos assim, e falava assim: você vai deixar o seu pai lá no purgatório, só um pouquinho de dinheiro e ele vai para o céu. Indulgência plena. E como que você pode deixar ele lá ardendo? Tem réplicas dele colocando a mão dele, queimando a mão dele em um fogo para mostrar como o purgatório é horrível, esse tipo de coisa. Agora, Frederico, que era o príncipe da Saxônia, não permitiu que ele entrasse na Saxônia, porém o povo era só atravessar a ponte. E pararam de ser fiéis à igreja, e Martinho Lutero viu que tinha um problema com essa doutrina. Então ele se revoltou, escreveu essas teses para um debate, e isso historicamente é considerado o início da reforma. Agora a reforma não começou da noite para o dia, demorou alguns meses e anos. Isso levou à divisão dentro da igreja. Então, no dia 31 ele prega as 95 teses. Em 1518, Philipp Melanchthon se uniu à Universidade de Wittenberg e sua especialidade eram as linguagens bíblicas. O Melanchthon era muito mais retraído, estudioso do que Martinho Lutero. Uma coisa que deixa a gente boquiaberta é o quanto que Lutero escrevia. Ele escrevia muito, livros e tratados e cartas. Ele gastava horas por dia escrevendo. Não que ele não estudasse, ele estudava também, mas o Melanchthon era muito mais o Caxias, muito mais ficar lá com seus livros, estudando a Bíblia e tal. O Lutero era uma pessoa bem mais apimentada, né? Briguenta de uma certa forma. O Melanchthon um pouco mais calmo, cedia um pouco mais. Às vezes Lutero achava que o Melanchthon ia ceder as doutrinas principais da reforma inteira, mas os dois se tornaram parceiros na grande obra da reforma. Nos dias 12 a 14 de outubro de 1518, Lutero tem uma reunião com Cajetano, que era o legado papal. Era uma reunião cordial, e o legado papal tentando convencer Lutero que estava errado quanto às indulgências, mas nenhum dos dois mudou de posição, e o resultado é que Lutero ficou com medo e fugiu no meio da noite, voltou para Wittenberg. Então, nos dias 4 a 6 de janeiro de 1519, Lutero se reúne com Karl von Militz, que é outro legado papal. E a questão, chegaram a
a essa conclusão que a questão seria resolvida por um bispo alemão. Você precisa entender que nessa época o nacionalismo estava surgindo e os alemães ressentiam o fato que o Papa estrangeiro ou o Santo Imperador Romano, que era espanhol, tinham autoridade sobre os alemães. Então, não, vai ter que ser um bispo alemão para resolver. Até então, os dois lados ficariam em silêncio. O Papa não ia falar mais contra Lutero e Lutero não ia falar mais contra a Igreja. E, resolvido tudo isso, Lutero pediria perdão ao Papa e aconselharia o povo a não deixar a Igreja Católica. Em 1519, Carlos V, ele era também o rei Carlos I da Espanha, neto de Isabela a Católica. Isabela Católica, lembra de Isabela e Ferdinando, né? Que enviaram Cristóvão Colombo para descobrir a América. Então, o neto dela foi eleito imperador do Santo Império Romano. E naquele mesmo ano houve um debate em Leipzig. Lembra que Lutero colocou as 95 teses chamando alguém para fazer um debate acadêmico? Esse debate nunca aconteceu, mas houve um debate em Leipzig e com o Dr. John Eck. John Eck havia atacado Karlstadt. Karlstadt era outro reformador de Wittenberg, também uma pessoa muito volúvel, emocional e tal. Então, Karlstadt foi debater com Eck, mas é como um duelo. Você tinha os principais, mas os principais também tinham seus apoiadores, seus segundos. Então, todo mundo, na verdade, queria ver o que o Lutero ia falar para o Eck. Essa era a atração. Mas começou primeiramente o principal, ponto principal, depois o segundo, ponto segundo, depois um segundo ponto principal, depois outro segundo ponto principal. E então o debate começou, durava vários dias, e finalmente o dia chegou que Lutero e Eck se viram face a face. E durante uma das sessões, o Eck falava para o Calvino: você está pregando as posições de João Hus. João Hus era um boêmio tchecoslovaco que alguns anos antes, talvez um século antes, havia sido condenado como herege e queimado na estaca pela Igreja Católica. E Eck estava dizendo: você está defendendo as posições do herege João Hus. E Lutero falou: não, eu não, isso aqui eu estou defendendo a Bíblia. Aí, durante o intervalo, o Lutero pesquisou rapidamente e descobriu que de fato ele estava defendendo algumas das doutrinas de Hus. Ele voltou e espantou todo mundo. Ele disse: você tem razão, estou defendendo realmente algumas posições que o Hus tinha. Aí o Eck tinha tudo que ele queria, né? Tinha a faca e o queijo na mão, porque ele estava admitindo que estava defendendo um herege queimado pela igreja na estaca, condenado à morte. Mas foi nessa ocasião que Lutero reconheceu de forma, talvez até para sua consciência, mas de forma pública, que ambos, o Papa e os concílios ecumênicos, poderiam cometer erros e que somente a Escritura era a autoridade final. Agora, ele não rejeita de todo tradições e os pais da igreja. De fato, ele vai apelar para os pais da igreja contra Melanchthon no debate deles.
Só que ele dizia que os pais da igreja, a tradição, os concílios, os papas, eles têm que ser subordinados à Escritura. A Escritura é a autoridade final. Nós devemos levar em conta o que a tradição disse e diz, mas no final das contas, eles se contradizem. No final das contas, qual que nós vamos escolher? Porque tem muitos pais da igreja e nós rejeitamos alguns e aceitamos outros. Como que nós vamos decidir entre eles? Só podemos decidir pela palavra de Deus. A palavra de Deus se torna autoritária. E foi em 1519 que isso ficou claro no debate. Então o resultado foi que ambos reivindicaram vitória, como sempre acontece em debates. Lutero fortaleceu sua causa entre os seus adeptos, atraiu novos adeptos, mas algumas das suas ideias então foram esclarecidas na própria mente. Enquanto isso, o João Eck pensou: eu peguei ele, porque ele admitiu que ele está seguindo o herege. Então, isso só ajudou para dividir mais os partidos. Em junho de 1520, o Papa escreveu uma bula condenando Lutero, declarando ele herege. Bula é um decreto oficial do Papa e demorou alguns meses para chegar em Wittenberg, mas em dezembro de 1520 houve grande festança em Wittenberg e Martinho, em um ato público, pegou a bula do Papa e queimou numa fogueira no centro da cidade. E então, finalmente chega o dia em que ele vai ficar diante de um bispo alemão, isso na dieta de Worms. Eu tenho que falar algumas coisas. Worms, em inglês a gente diz worms, e significa minhocas ou vermes. Em alemão não sei o que significa, mas uma dieta de minhocas não é muito aperitivo. Mas a dieta era um julgamento oficial. E Martinho Lutero foi dado salvaguarda, ou salva-conduta, ou seja, as forças da Igreja Católica disseram para ele: se você for, a gente promete não te matar a caminho, e depois do que acontecer, a gente ainda vai dar 30 dias. O que você precisa saber é que Jan Hus também recebeu salvaguarda, e quando chegou lá foi condenado e traiçoeiramente foi morto lá mesmo. Ou seja, ninguém botava muita fé na palavra da Igreja Católica de que ele teria salva-conduta. Mas Lutero era qualquer coisa menos um covarde. Então ele foi, pensando que estava indo para a sua morte. A dieta começou no dia 27 de janeiro, e eles tinham outros assuntos a tratar, e finalmente, nos dias 17 e 18, ele aparece perante a dieta, e você precisa saber dos partidos. Por um lado, você tinha os representantes do Papa. Para eles, Lutero já estava condenado por causa da bula do Papa. O propósito deles era pressionar o imperador Carlos V a extraditar Lutero para Roma para que ele pudesse ser morto. Os eleitores do Império eram outro partido, esses eram todos alemãos, e eles não executariam um cidadão alemão que não for julgado por um tribunal alemão. E a maioria o apoiou. Aí você tinha o imperador Carlos V, ele era católico, ele era novo, ele era espanhol, e recentemente ele tinha sido eleito imperador e devia a sua eleição a imperador a Frederico, eleitor da Saxônia. Frederico, eleitor da Saxônia, era o patrão de Lutero, era o príncipe que governava a área
área onde Lutero vivia e trabalhava. Então ele queria o favor dos eleitores e considerava o Papa um rival político. E o advogado contra Lutero, o nosso velho amigo John Eck, que tinha debatido contra Lutero em Leipzig, muito inteligente, era um bom advogado. Bem, como o pastor Marcos já disse, no primeiro dia, Lutero foi apresentado um monte de livros e foi perguntado se esses livros eram dele. E ele olhou e disse: sim, são todos meus. Então foi perguntado se ele retrairia esses livros, se ele mudaria de opinião. Para a surpresa de todo mundo, ele pediu um dia para pensar e foi concedido. No segundo dia, ele foi perguntado mais uma vez se ele retraria o que ele escreveu. Ele deu uma resposta em 3 partes. Ele disse: meus livros contêm coisas admitidas por todos, e retraí-los seria negar a nossa fé comum. Segundo, alguns dos meus livros expõem a corrupção e a opressão do Papa. Retraí-los seria esconder o mal. E alguns dos meus livros opõem a Igreja Católica. Talvez eu falei mal demais, talvez fui duro demais no meu tom, mas retrair o que eu escrevi faria mais dano ainda. A essas alturas, ele estava sendo interrompido. Você vai retrair? Não, vai retrair não. Então, finalmente, aquela parte famosa: a não ser que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por razão evidente, estou convicto pela Escritura que tenho mencionado, e a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Por isso, não posso nem quero retratar-me de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é justo nem seguro. Deus me ajude. Amém. O resultado foi que Lutero foi excomungado da igreja e condenado à morte. Ele foi dado 21 dias de salvo público. Lembra que ele não tinha muita certeza disso, que ele realmente iria receber esses 21 dias, mas depois de 21 dias ele poderia ser morto à vista, porque é bom católico. E o luteranismo foi condenado. Então ele estava de volta para casa e vieram os soldados e capturaram ele, e todo mundo pensou que era o povo do Papa que havia pego ele e deve ter matado em algum lugar, isso na volta para casa. Na verdade, era o Frederico, os homens dele pegaram ele, levaram ele para o castelo em Wartburg, e lá ele deixou o cabelo dele crescer, né? Ele tinha aquele cabelo de monge, não, careca no meio, e as coisas, ele deixou o cabelo dele crescer e viveu como se ele fosse um cavaleiro e tal. E naquele tempo ele trabalhou muito, começando a traduzir o Novo Testamento do grego para o alemão e começando a traduzir o Velho Testamento do hebraico ao alemão. Ele terminou esse trabalho só em 1534, mas eu acho que, se não me falha a memória, que ele conseguiu quase todo o Novo Testamento no castelo de Wartburg. E então, em 1521 e 1522, o luteranismo desenvolve sem Lutero. E isso foi um problema para o Lutero, porque realmente não havia um líder adequado. Melanchthon era novo demais, Caxias demais, ele não era um líder, ele era uma boa pessoa para ter ao seu lado, por causa do seu estudo da palavra de Deus, mas ele não era um excelente líder.
Andreas Karlstadt era demasiadamente emocional e impossível. Então, Karlstadt, porque ele era uma pessoa mais saído, mais agressivo, acabou sendo líder. Ele ficou noivo. Você entender que isso foi um escândalo para os católicos, que um padre ficasse noivo. Começou a celebrar uma missa mais simples, usava roupas comuns, dava o cálice aos leigos, cancelou os dias de jejum, aboliu as missas pelos mortos, removeu as imagens das igrejas, acolheu os profetas de Zwickau. Eram 3 leigos que diziam receber revelações diretas de Deus e não precisar das escrituras. E Karlstadt acolheu esses caras. Quando Lutero ficou sabendo que ele tinha seus espias, ele não aguentou. Embora o Frederico não queria que ele saísse, ele foi embora, apareceu repentinamente em Wittenberg em março de 1522 para botar ordem na casa e expulsou o Karlstadt lá. Na sua volta, então, ele tomou conta da reforma. Ele não discordava com todas as reformas, mas discordava com a velocidade das reformas feitas. Uma coisa que surpreende a gente em Lutero é que ele era um conservador. Ele queria conservar o que eles tinham. Mais tarde vai ter o motim dos fazendeiros, das pessoas comuns. Todo mundo pensando que eles tinham um defensor em Martinho Lutero, que ele ia defender o homem comum, mas ele ficou do lado dos nobres. Não concordou com a chacina que eles praticaram, mas ele cria em ordem, ele cria na autoridade civil, ele cria numa igreja estatal. Então ele achava que a gente precisava reformar sim, mas não naquela velocidade. E isso que a reforma radical era conhecida às vezes como radical mesmo, desses extremistas que saíam interrompendo missas e fazendo bagunça, e isso foi de encontro com a personalidade, a perspectiva de Lutero. Então ele achava que Karlstadt estava indo rápido demais, que não ia frear suficiente. Então, depois de 8 dias de pregação, ele estava mais uma vez em comando e tinha apaziguado a situação. Expulsou Karlstadt e os profetas de Zwickau, e um dos resultados é a divisão entre ele e os reformadores radicais. Agora, a gente vê a providência de Deus em cada passo da reforma. A reforma, creio eu, aconteceu porque Deus quis. Agora, houve outros homens, eu sei que o pastor Marcos vai falar sobre alguns deles, que começaram reformas 1 ou 2 séculos antes, mas eram todos mortos. Podemos pensar do Tyndale, podemos pensar do Jan Hus e outros que tentaram reformar e purificar a igreja e não conseguiram, mas Lutero conseguiu. Você fala, mas o que tinha de especial em Lutero? O que tinha de especial era a providência de Deus. E uma das coisas que Deus usou foi a situação política. O imperador condenou Martinho Lutero em Worms, mas ele se via ameaçado pelo rei da França, Francisco I. Então, ao sair da dieta de Worms, ele foi guerrear contra a França. Essa guerra durou de 1521 até a captura de Francisco em 1525, então 4 anos. Lembra que Lutero está voltando em 1522, então ele ainda tem mais 3 anos de folga para tentar consolidar sua vitória. Durante esse tempo, o imperador não tinha força política para lidar com a questão do luteranismo. Então, Lutero continuou vivo e suas reformas
progredido. A gente vê que isso acontece mais e mais. Bem, em 13 de junho de 1525, ele casa com Catarina Vambora, uma freira foragida. Erasmo disse que a reforma começou como tragédia e terminou numa comédia. Eles foram muito felizes e tiveram 6 filhos. Engraçado é que ele tentou arrumar um marido, o cara ficou tentando e ela não queria aceitar. Finalmente ela disse: por que você não casa comigo? E não casou. Em 1526, o imperador convoca a Dieta de Speyer e mais uma vez o imperador havia contratado um tratado de paz com o rei da França. Se vendo livre das ameaças da França, ele tentou lidar com a questão luterana. Então ele convocou essa dieta, mas o rei da França não mudou muito para fazer uma aliança com o Papa e outros países contra o imperador, e o imperador nem conseguiu chegar nessa dieta. Então decidiram sobre um caminho de moderação. A dieta permitiu que cada príncipe decidisse qual seria a religião do seu próprio reino. O resultado foi mais um tempo para os luteranos consolidar suas forças e expandir. Em 1529, o imperador mais uma vez está livre para lidar com a questão dos luteranos e ele convoca a segunda dieta de Speyer. E ele está ausente, mas já estava concluindo uma paz com o Papa e tinha mais poder do que 3 anos antes. Então, essa dieta reafirmou a dieta de Worms, onde o luteranismo foi condenado, e declarou o luteranismo ilegal até que tivesse um concílio nacional. Os príncipes protestantes registraram um protesto formal, e é dessa dieta de 1529 que eles foram apelidados de protestantes, porque os príncipes luteranos fizeram um protesto formal nessa dieta. Bem, rapidamente, o luteranismo se desenvolveu cada vez mais. Em 1531 houve a Liga de Esmalcalda. Isso era uma liga dos príncipes protestantes que se uniram para sua mútua proteção contra o imperador e suas forças e as forças católicas, mas o que lhes salvou foi uma ameaça dos turcos. O imperador foi obrigado a fazer paz com os turcos, com os protestantes, para se defender. Os turcos chegaram à porta de Viena, muito perto. E em 1534 a Bíblia foi concluída em alemão, e em 1546 Martinho morre. Qual é a importância de Lutero? Bem, há receios em levantar Lutero como modelo. Ele continuou promulgando muitos erros doutrinários. Nós batistas, que pertencemos à reforma radical, achamos que ele parou suas reformas antes da hora. Ele não foi longe o suficiente. Ele perseguiu os batistas. Ele era vulgar, até boca suja. Tem um site em inglês que chama o Insultor Luterano, onde eles pegaram insultos de Martinho Lutero e colocaram, e você pode apertar um botão que vai dizer insulta-me de novo, aí vai ver um outro insulto de Martinho Lutero. Ele dizia coisas assim: se um dia tiver que arrumar outra esposa, terei que esculpir uma esposa obediente de pedra. Quanto a questões domésticas, cedo lugar a Katie, a esposa dele. Quanto ao resto, siga o Espírito Santo. Ele disse: eu tenho filhos legítimos, que nenhum teólogo papal tem. Cuidado, vós espíritos maus e repletos de ira. Pode ser que Deus ordene que ao engolir você engasgue e morre. Acho que você teve essas ideias, ele disse para a pessoa quando estava fumando drogas. Eu não cheiraria o fedor podre do teu nome. E quando ele estava em debate com os Zwingli estava achando muito estranho comer o corpo de Cristo
que é canibalismo, e Martinho Lutero disse assim para ele: se Deus me mandasse comer esterco, só que ele não usou a palavra esterco, eu comeria. Mas apesar de tudo isso, nós temos uma dívida. Primeiramente, a sua posição sobre a autoridade das Escrituras. Não vou falar mais sobre isso hoje à noite, mas Lutero defendeu a ideia de que as Escrituras são a palavra final em qualquer debate teológico. Eu vou falar um pouco mais sobre o que ele cria nisso mais tarde. A segunda coisa é que sua posição sobre justificação pela fé. Damos graças a Deus por isso. E também sua coragem deve ser um exemplo para nós. Que Deus nos dê a coragem de defender a verdade, mesmo quando nossa vida é ameaçada. E o jeito que as coisas estão indo, nunca se sabe. Com toda essa agenda pecaminosa que tem na política, pode ser que em um dia breve nós voltemos a sermos ilegais aqui no Brasil. Que Deus nos dê a coragem de Martinho Lutero.